Diego, prazer te receber aqui no ExpressoCast. É uma honra pra gente, Obrigado pelo tá? convite. Assim, na questão de temas e assuntos que a gente poderia conversar, assim, mexe muito com o imaginário nosso, na parte de turismo, na parte do seu país de origem, o Peru. A gente percebe, às vezes, na questão do Brasil em si, o brasileiro, às vezes a gente acaba ficando meio que numa espécie de ilha. Por mais que a gente está num continente, pela questão da língua do português, de certa forma só a gente falar o português, a gente fica às vezes um pouquinho isolado do resto da América. E, e eu acho que assim, você passou por um processo de mudança para o Brasil e eu não faço ideia de como que foi, quanta coisa aconteceu e quais as perspectivas, assim, talvez as diferenças que você pode ter percebido. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, assim, só para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Sim, bom, eu tenho 27 anos, eu já estou morando aqui no Brasil praticamente 6, desde a última vez que cheguei. Eu estudei lá no Peru mesmo, tá? Aham. Área de elétrica, parte industrial, né? Eu já viajei para o Brasil anteriormente, tá? Quando eu era bem novo mesmo, tá? Eu tinha 11 anos, 10 anos. Foi a primeira vez que tive contato com o Brasil. Uhum. Eu fui na parte sul, né? Foi, Pouco. Eu foi, fui pro Novo Hamburgo, ah, Porto Alegre. Eu tive contato lá, teve interação com o pessoal de lá. Eu vi essa realidade, né? Alguns anos depois, novamente na faculdade, tive a sorte de novamente ter esse contato. Teve uma interação também, um intercâmbio entre minha faculdade e a faculdade do estado do Acre, no caso. Né? Assim que eu uhum. tô ir para o norte do Brasil agora, né? O extremo, né? A grande diferença, fui para o sul, fui para o norte, áreas próximas dos países que falam espanhol, né? Uhum. Inclusive eu brincando, assim como modo de contar uma pequena história minha, eu brinquei com minha mãe falando que a terceira vez que eu viajasse para o Brasil seria a vencida, né? Que fala. Aham. Literal foi a terceira vez que viajei, fiquei em São Paulo, né? Uhum. É, essa parte que você falou sobre o Brasil ficar como isolado, né? É, na parte de São Paulo, quando cheguei, percebi isso de vez. Eu dei de cara com outra realidade, né? Com relação a norte e sul do Brasil, eu percebi que o pessoal tem mais contato com a língua espanhola, tá? Uhum. Tem certas características que os países terminam intercambiando em questão de costumes, comportamentos também. Eu sou do sul do meu país, tá? Eu sou da cidade de Arequipa. Lá tem uma afluência bastante de brasileiros, tá? A modo de trabalho, por questão dos centros culturais lá, por questão das outras profissões também, né? Uhum. É, o Peru, sobretudo a parte sul, as cidades principais, e Lima, também a capital, tem uma relação bastante forte com as regiões do norte do Brasil. Tá? Inclusive os estados fronteira com o Peru. Isso aí, você já não sabe em que momento começa o Brasil. Se você não viesse a fronteira mesmo, você não sabe em que momento começa. O Uhum. pessoal está bastante entrelaçado nessa parte. Né? Sim. É, eu lá estudei já no Centro Cultural. Eu me aprofundei um pouquinho na cultura brasileira depois de ter viajado a segunda vez. Mas, de fato, quando eu cheguei aqui, nem isso me preparou para todo mundo que foi de novo, né, aqui. Uhum. Eu cheguei aqui no Brasil, eu percebi a grande diferença, a grande questão, variedade de religiões. Tem pessoas, diferentes hábitos, tem uma questão que o pessoal aqui é mais, por isso assim, mais solto com relação aos seus pensamentos, né?
no caso do Peru e alguns países que viajei também da fala espanhola, né? Uhum. São um pouco mais fechados em questão a isso, né? São um pouco mais reservados. Eles não vão conversar muito na rua, vamos dizer, né? Aqui no Brasil, a gente põe na rua, cumprimenta a galera e beleza, a pessoa responde. Lá tem uma diferença, né? Possivelmente não vão te olhar tão direto, assim, não vão ter essa confiança, né? Tem essa questão que, assim, na questão cultural, existe, eu percebo, existe uma proximidade muito grande, mas, assim, existe também a questão do distanciamento, Uhum, mas é uma proximidade muito maior do que, é, eu vejo, por exemplo, Brasil, países europeus ou América do Norte na questão de até de convívio, né? Geralmente, geralmente o europeu, por exemplo, ele tende a ser um pouco mais fechado, ele não se abre com muita facilidade, é mais difícil até de fazer amizade, geralmente, né? Falando de uma forma bem genérica mesmo. uhum. E o brasileiro tem o costume de meio que de tratar, às vezes encontra na rua, mas ele trata como se fosse alguém da família, ou como se tivesse uma intimidade muito grande para falar de A a Exatamente. Z, né? Uhum. Não existe aquele critério, assim, aquela separação. Na questão do Peru, eu acho que fica muito no imaginário das pessoas pela questão histórica também, né? Porque tem Machu Picchu, tem Cusco, tem regiões ali que são como mexe o imaginário na questão do Antigo Egito, ali o México, os maias Uhum. e os incas. Então, eu acho que acaba mexendo muito com a gente nesse sentido. Que você poderia falar assim, na questão que você conhece dessa parte histórica do Peru? No caso do Peru, normalmente a gente está acostumado a resumir em Incas, né? O Uhum. Império Inca. Mas lá a história se remonta muito mais atrás. Tem umas culturas que pegam desde a parte sul, que é o Império Inca, até a parte norte, perto do Equador, da Colômbia. Uhum. Tiveram algumas outras culturas muito mais antigas que os Incas, que agora, inclusive, está ficando mais conhecido, tá, para o mundo. Talvez tenha um pessoal que já deve ter olhado Cidade de Caral, é, linhas de Nazca, né, esses exemplos. Esses são fora dos Incas, Uhum. é dizer. O Peru é um país fortemente turístico. Fora os outros rubros que tem, minerador, né? A parte turística do país é forte na parte da serra, né, da serraninha, parte do Cusco, Puno, que a gente encontra mais arraigada a parte dos Incas, Uhum. né? Porém, o país está se abrindo com relação à parte norte, parte da costa mesmo, do Pacífico, com relação a o que é o turismo nas outras culturas. Uhum. O pessoal, se dá uma olhada mais a fundo, já tem pacotes que te levam a conhecer o oásis que tem lá no meio do deserto, que tem perto aqueles geoglifos, acho que é a palavra, né? São as marcações É aquelas marcações na areia do deserto, né? Frente É, ao mar. essa não é aquela que dá para você ver de satélite. Ou é? Dá para ver de Dá para ver de satélite, satélite. mas Porque eu sei que tem umas que são bem emblemáticas, assim, muito antigas, aham. que tem um desenho. Eu não vou saber descrever o desenho, mas assim, umas formas bem específicas e eu acho que era uma das únicas que você conseguia realmente ver de uma altitude muito alta. Tem acho que são 50, 60 figuras em E, total, ou acho que tem aham, até mais, porque o pessoal não terminou de descobrir. Mas acho que a mais conhecida é, inclusive, aquele macaco com um rabinho sim, enrolado, né? Que, sim. inclusive, a marca Peru, que é a marca oficial do país, tem na Ah, letra P, né? sim. Aquele sinalzinho. Né? O colibri, tem mais uma figura lá no meio de, de uma montanha, bem na frente do mar, que você tem que olhar ela desde o mar.
Você tem que subir num barco para conseguir enxergar ela. Tem uma grande extensão de deserto que está coberto por esses geoglifos. E mexe com o imaginário porque a questão de a perspectiva de fazer leva a entender que precisaria ter uma visão de cima, né? Uma altitude ali muito Precisa, simétrico, né? para ter feito isso, o pessoal teria que ter enxergado desde cima, alguns 100 metros de altura, para conseguir realizar essa imagem. Tem a questão também das antigas construções, que o corte das rochas são extremamente perfeitos. E aí eu vi que tem três construções, assim, a questão do muro, por exemplo, o muro de Uhum. uma casa. Aí tem, eu acho que dos Incas primeiro, que são rochas gigantescas, cortadas simétricas, extremamente bem encaixadas. E aí depois vieram os espanhóis, Ah, e eu aí sei, fizeram meio que por eu, cima. eu, eu sei qual você está falando. O templo no meio da cidade de Cusco, o Coricancha. Tem um templo, que é uma igreja agora, acho que era o anterior Templo do Sol, que era Ah, dos Incas mesmo. E o pessoal, os conquistadores, terminaram construindo a igreja por cima desse templo. Você consegue enxergar lá, você caminha no meio da cidade, você está vendo um muro de uns 4 metros de altura de pedra, e em cima está a igreja, um templo, né? Dá para ver uma diferença enorme daquela mistura de duas culturas diferentes, né? e eu ouvi, assim, na verdade, de vlog mesmo, a questão da parte cultural do pessoal lá, falar que, assim, a primeira construção é dos Incas, que é extremamente bem feita, detalhada, tararã, encaixe perfeito, e aí lá para cima dos incapazes, que É. seria, porque assim, é muito mal encaixado, meio mal feito, O meio rústico, pessoal, né? o pessoal soa com isso porque existe. Todo mundo conhece que a gente mora numa placa tectônica, né? A gente mora Ah, numa zona que é. Bom, no Brasil não, né? Especificamente, né? A gente tem o é privilégio uma aqui que está protegida. no meio da placa e não vai sentir, mas o Peru, o Chile, o Equador, fica bem na borda daquela placa, né? Das Américas, que constantemente tem terremotos. O Peru é fortemente um país sísmico, igual que o Chile, né? Uhum. E dá para ver que todo esse tempo, aquelas construções não sofreram nenhuma, não foram danificadas. E a construção foi tão perfeita que conseguiu sobreviver séculos de história. Aí as construções que estão em cima, cada terremoto tem alguma coisa que cai, né? Desaba. É, dessa época, né? Sim, é muito curioso. E algo que também fica meio no imaginário, assim, os Incas em si, aí você pode me afirmar com mais propriedade. Uhum, Os Incas em si, eles não desapareceram, né? Os descendentes estão lá, que é exatamente. diferente dos maias, de certa forma. A diferença com a conquista espanhola no sul, que o centro foi o Peru mesmo, Aham. foi que o pessoal, os indígenas, parte do Império Inca, normalmente a gente fala os Incas, né? Mas os Incas em si é só um Inca. O resto é a parte indígena desse império, né? Ah, O Inca é tá. somente o imperador. A grande diferença é que eles não foram escravos. Os escravos, na parte que foi uma parte da história do Peru também ruim, como no resto do mundo, foram trazidos da África, mas o povo mesmo indígena, que já morava no Império, que já se encontrava no território, não foi escravizado. Uhum. Obviamente que tiveram trabalhos, obviamente que para essa época a gente teria que questionar muitas coisas, né? Sim. Mas a diferença da escravidão mesmo, eles não eram livres, poderiam ter trabalhado de jeito ruim, porém eram livres ainda, né? E o pessoal tem zonas lá do território que continuam as comunidades da época antes dos Incas, inclusive, possivelmente. E o pessoal continua morando lá. Como, por exemplo, lá no meio do Lago Titicaca, lá em Puno, né, entre Bolívia e Peru, Uhum. tem comunidades que sobreviveram séculos e continuam morando lá, isolados naquelas ilhas artificiais que os antepassados construíram. E eles continuam mantendo a flote.
É dizer, essa parte da história do Peru continua viva. Esse pessoal continua falando essas línguas. É É, preservado a a língua é língua. preservada, o quechua, que seria a segunda língua do país, né, depois do Uhum. espanhol. Continua lá, Puno, Cusco, Ayacucho, que são todos esses estados, essas províncias do Peru que ficam bem no meio, né, da Cordilheira dos Andes. Uhum. Esses são os que mais têm guardado aquela história, né, preservado aquela história do país. O que eu acho legal é que, assim, eu não conheço o Peru, e eu conheci uma parte da Argentina e do Paraguai, que existem indígenas ainda, meio que remanescentes, Uhum, existem, mas eu percebi nesses países, de certa forma, um cuidado e um respeito maior pela cultura indígena uhum. do que no Brasil. Eu percebo no Brasil uma questão de, assim, existe o cuidado, mas acaba sendo muito distante. A questão de o governo realmente ele tem ações ali para proteger as reservas indígenas que existem ainda, mas sempre me soa um pouco distante da população. Até na questão da própria cultura e da linguagem, tipo o Tupi-Guarani. Para a população geral do Brasil, eu percebo um certo distanciamento dos antigos e, às vezes, outros países, igual o Peru, Argentina, ter, de certa forma, um cuidado maior com esse passado histórico. O, na Argentina, eu cheguei a conhecer como se fosse uma aldeia. E eles ainda, inclusive, eles não falavam nem espanhol. Assim, E eu não mantém falo ainda. propriamente espanhol, mas assim, eu falo portunhol ali e eu não consegui me comunicar com eles. Eles falavam a língua deles, que eu não lembro agora se era tupi, não me lembro. Pode ter sido Aymara, essas línguas que ficavam mais pro lado do Pacífico. Talvez Ah, tenha sido, mas mas assim, você percebe uma preservação, né? acho que talvez a sorte que teve na parte do Peru foi que a cidade já existia e estava perto da capital do país, vamos Uhum. dizer assim, né? E talvez manter aquela comunicação ainda constante entre aquela cidade indígena, né, Cusco, que é o centro, com a capital do virreinato, que naquela época era, bom, continua sendo a capital do país, né, mas era a capital do virreinato, que é Lima, a cidade dos reis. Manteve essa comunicação e como que o país levou aquela cultura pela história, Uhum. não terminou deixando para lá, né? Porque isso me refiro mais que tudo aos indígenas do Império Incaico, né? Porque do mesmo jeito que o Brasil, o Peru tem na parte amazônica indígenas dessa área. E aí sim é um pouco mais complexo para o Estado, do mesmo jeito que para o Brasil, ter contato com eles, né? Uhum. Fica mais complexo por conta que não tem comunicação lá, não tem Mais isolado. estrada, é bem difícil, né? A floresta amazônica é difícil de ingressar. Você está aqui no Brasil e a sua família está lá. Exatamente. Você vai para lá de vez em quando? Normalmente cada ano tento ir, mas dependendo, é cada 2 anos mesmo. Uhum. É um pouco, a gente acha, né, que está perto, mas é, é distante. Hum, Querendo ou não, é distante chegar lá, né? Na questão de choque cultural, tu percebeu, assim, o que que teve de mais marcante, assim, de choque? Tem uma história, tá, que é da primeira vez que eu saí para conhecer a vida noturna do Brasil. Aham. Tá? Essa foi aqui em São Paulo, praticamente, aqui em Ribeirão. Tá? É, eu fui para um local aqui de festa e eu vi o pessoal se jogando para dançar. Se jogando para dançar, o povo curtindo, rindo, cantando alto. É, Lá não tem. Eu sou muito sincero. O Uhum. pessoal lá também é animado, tudo, mas não é esse ponto aqui.
isso foi meu maior choque, porque eu lá estava acostumado, mas o pessoal é mais quieto. Aqui era uma explosão de energia que eu sentia, Ah, né? Essa foi uma das que me ficou mais na minha memória, né, em questão de Brasil, Peru. de choque, assim, grande. Foi um choque, porque eu chego lá, quando eu vou de visita, se eu estou animado com a energia, a mesma energia que eu moro aqui no Brasil, eu fico lá um pouco desencaixado, né? Se eu Ah, tento entrar em contato com amigos, minha energia não encaixa lá. Vamos dizer, eu já me acostumei ao Brasil, né? Mas eu que já percebi, está começando a ter uma interação maior, né? uhum. Eu já vi Peru consumindo conteúdo, música, inclusive familiares, minha avó consumia novelas brasileiras, né? Desde já faz uns 30 anos atrás, porque ela me contava, e até uns 15 anos atrás eu assistia junto com ela. Agora, ultimamente música tem também. O pessoal Uhum. está levando música para lá no Brasil. Né? Agora que tem mais contato também dos artistas brasileiros com artistas do resto da parte hispana, né, da América, Uhum. essa interação está levando por blocos parte da cultura brasileira lá. E é muito legal, assim, esse intercâmbio. Uma coisa, só pontuando, é Uhum. que você falando, eu lembrei da questão do... geralmente, artistas estrangeiros, quando vêm fazer show no Brasil a primeira vez, dá um espantozinho ali com a plateia, né? O Exatamente. pessoal, a Exatamente. plateia canta muito alto, se anima muito, realmente está ali presente, né? Você não fica Exatamente. naquela coisa de espectador só, de ficar... Até no começo que eu cheguei aqui, eu percebia que a galera aqui no Brasil consumia mais conteúdo dos Estados Unidos, né? Conteúdo em inglês, conteúdo... Só que nos últimos anos, eu já reparei que o pessoal está tendo maior interação com artistas do resto da América Latina, né, no caso. Antes, normalmente, somente podia ser um artista, vamos dizer, um Bruno Mars, uma Katy Perry, que encheram um estádio aqui no Brasil, né? Uhum. Ia lotar, né? Ia esgotar as entradas. Mas agora, por exemplo, a última chegada, né? Shakira, lotou o Morumbi umas 2 vezes, acho que foi as datas, né? Sim, E o pessoal ficou com vontade demais, né? sim. Inclusive, no início, o pessoal tinha perspectiva que não ia ter tanto pessoal interessado no show da Shakira, né? Mas lotou e faltou ainda, né? Agora, o pessoal de outros países, da Colômbia, do Peru, do Chile, que são artistas de diferentes gêneros, começam a chegar no Brasil também. Começam a A, colocar na rota daquela turnê, né, que eles têm. sim. A Shakira é um... Ela é meio que uma desbravadora, né? Destravou o caminho e Porque, começaram a chegar os demais. porque acho que ela começou a vir em 90, não foi? Acho que no Brasil, assim, algumas aparições. Eu já vi algumas aparições dela meio que no começo de carreira, No dela começo de terem vindo. carreira, aqui em Ribeirão, inclusive, teve fotos dela aqui apresentando, acho que no Teatro Dom Pedro, não lembro o que exatamente, mas viralizou um tempo porque Aham. ela teve show aqui dentro de Ribeirão. E, e as primeiras entrevistas, né? Exatamente. Ia nos programas, Ela Ana Maria levou. Braga, É, toda aquela pegada. ela levou. Ela levou. É legal. Geralmente esse intercâmbio é o que vai quebrar um pouco disso, né, da questão do isolamento, né, por conta de língua, né? Exatamente. Na questão assim de comportamento da diferença entre os dois países, tirando essa questão da animação, dia a dia, o que que você nota que seria realmente diferente? É, tem certas coisas parecidas e certas coisas diferentes. Uma delas, eu que mencionei faz um momento, que o pessoal aqui é bem servicial, gentil. Agora, obviamente que o Brasil é enorme, né? Talvez varia dependendo da região do país, né? Lá no Peru, sobretudo a parte sul, que eu sou dessa região, o pessoal é mais frio, né? É mais quieto. Curti. Mesmo que você está cumprimentando, o pessoal pode não ter resposta, porque você está
interferindo no dia deles. Né? Mas tem parte do país também que você parece que está aqui no Brasil. É isso, a gente, no final, é América Latina. Querendo ou Sim. não, a gente tem partes do país que vão ser um pouco mais frias, não sei se pelo clima do sul, né? Uhum. Mas, assim, o pessoal aqui no Brasil, eu fui recebido de braços abertos, tá? Eu percebi isso assim que cheguei, porque eu cheguei, estava perdido praticamente, Uhum. né? E teve galera, inclusive, que me ajudou. Tinha algumas palavras, coisas que eu não sabia como se pronunciava aqui. E eu tentava comprar, né, inclusive no mesmo dia que cheguei. Uhum. E o mesmo pessoal tentando me ajudar para fazer, né? Eu acho que isso aí é tanto aqui no Brasil como lá. Tá? Lá mesmo assim que você está precisando de ajuda, mesmo parecendo o pessoal frio, o pessoal vai te ajudar. Tá? Acho que isso aí, dos dois países, possivelmente os demais países da América também, tem uma forte, está forte, presente nas pessoas. Eu Uhum. acredito nisso. Tem Já ouviu falar do Vibe de 2? Não. Como? Vibe de 2. Não. É um casal de Floripa. Uhum. Eles compraram uma Kombi, reformaram uma Kombi, acho que de 90 alguma coisa. Reformaram e o plano deles inicial era ir para o Ushuaia, que é o extremo sul. É. Então eles saíram de Floripa e foram para o Ushuaia. Aí, depois a meta deles era chegar no Alasca. Nossa, cruzaram toda a Pan-Americana. Aham. Aí eles saíram do extremo sul e foram passando todos os países da América do Sul, América Central. Uhum. Já chegaram no Alasca, isso num prazo de 4 anos, mais ou menos, 4 a 6 anos. E do Alasca ainda foram pro Mar Ártico, de Kombi. Isso é uma viagem enorme. Eu Mas acompanhei um pouquinho de que eles conheceram a América com essa estrada, conheceram tudo. e Uma, passaram pelo Peru. uma coisa que é muito bom desde faz muito tempo é a estrada pan-americana, né? A pan-americana Sei. sul, centro e norte. Une todo o continente. E, Isso não. e é legal, assim, a questão de... Você percebe como tem as diferenças, mas como, por exemplo, a América Latina em si, ela se une muito, né? Existe uma conversa ali muito, muito aberta, né? Uma ajuda, de certa forma, uma irmandade, de certa forma, né? Existe. Na questão do... É um tema um pouquinho delicado, de governo no Peru hoje. Qual que é a tua visão? Eu vi que tinha algumas questões de protestos, algumas coisas acontecendo. O, a parte política do Peru, lastimosamente, é uma bagunça. Sou muito sincero com isso. O país teve, acho que, 10 presidentes. Não, Quantos? 10, 8 presidentes, não sei quantos exatamente, mas na última década. Um presidente por ano parece que está tendo. Né? Uhum. Agora foi retirada a última presidenta. Né? Novamente foi escolhido mais um, que vai durar somente até o ano que vem, porque são as eleições. Esse é bom, só para fazer uma modo de brincadeira, né? Tanto o presidente, vice-presidente, segundo vice-presidente, está todo mundo trabalhando, porque retira um, continua o seguinte, retira um, continua o seguinte, né? Uhum. O país assim não tem uma visão estável com relação à política. Acho que o mais estável do país é a parte econômica. Graças a Deus, que é uma diferença enorme com a política. A política assim é uma bagunça. O país não tem um foco muito determinado à esquerda, à direita, é mais um centro mesmo. O Uhum. pessoal sempre fala disso, né? Utilizam coisas da esquerda, coisas da direita e tem um equilíbrio. Né? Mesmo dentro dessa bagunça que tem, existe um equilíbrio em tudo nessa parte. Né? Assim, nessa questão de transição de poder, o que causa esse sentimento na população, assim? Porque geralmente eles são
derrubados, né? Os É, presidentes. eu estive aqui, inclusive, quando aconteceu, tá? Foi bastante coisa, na verdade, né? O presidente da época fez golpe de Estado para fechar o Congresso, chamou eleições do Congresso, depois renunciou, entrou o seguinte vice-presidente, foi eleito um presidente que também tentou fazer golpe de Estado, só que tipo, terminaram vacando ele antes de fazer o golpe. É uma bagunça, tipo, o Congresso e o... Não é como aqui no Brasil, né, bicameral. Lá é um Congresso só Uhum. e o presidente, né? Um tenta tirar o outro, praticamente, desse jeito, né? O pessoal lá no Peru, desde que eu moro lá, desde que eu tenho conhecimento, o pessoal, a galera, os peruanos não têm confiança no governo, não têm confiança no Congresso, são repudiados, Uhum. não têm confiança no presidente porque não tem eleição por conta do Congresso que sempre tem contra. O povo não tem mais confiança lá, não tem. O pessoal sempre tentou buscar um novo candidato, Uhum. mas no meio das eleições sempre aparece alguma coisa daquele candidato e termina sendo retirado das eleições. Por isso é assim, né? Essa é a pequena esperança que tinha naquela pessoa, foi para baixo. Aí tem que escolher alguma pessoa dos antigos, né? Por isso, o povo lá praticamente já não escolhe beleza, confio tudo plenamente nesse candidato. Não tem. Praticamente o pessoal lá, eleição só para tirar a obrigação, né, que a gente tem com as eleições, Uhum. botam para qualquer pessoa, o que dá para aparecer, na verdade, né? Tem, obviamente, pessoas que, por um partido, Partido Popular, eu sou dele, não importa quem que é o candidato, as propostas, não, eu gosto desse partido, eu vou votar. Também tem essa Uhum. parte. Muito ruim, porque você não sabe nem o que está acontecendo nas propostas que eles têm. Sim. O país nessa parte não tem pelo menos eu acho, até agora, não tem um objetivo claro, não tem uma visão já, ainda está bem escura, vamos dizer assim, né? Não dá para saber o que vai acontecer com o país na parte política. Eu acabei vendo justamente no blog. Na Vibe de 2, eles estavam passando pelo Peru e aí tinha alguns momentos que começaram a ter protestos pela questão do presidente e Tem, tal, e aí fecharam algumas estradas e para justamente fazer o protesto. E aí eu já fiquei interessado, falei assim, tá acontecendo alguma coisa que às vezes não sai na notícia aqui, tipo assim, às vezes pode sair uma nota ou algo assim, mas a gente não percebe, não cai. E aí onde eu fui investigar, mas mas tá acontecendo alguma coisa, mas tem, é interessante. eu já, o pessoal, no- na verdade, o mesmo povo é quem sofre com esses protestos, né? Sim. Fora as questões econômicas que afetam e tudo, mas, por exemplo, algo que aconteceu pessoalmente comigo, eu sou de Arequipa, viajei para Lima, né? Uhum. Eu estava perto da data de voltar, porém aconteceu um protesto porque o presidente assinou uma mineradora que ia causar um monte de contaminação, foi bem, não foi estudado completamente, e o povo se levantou, fez protesto, e toda a região sul do país, Arequipa, Cusco e Puno, se fecharam, e não tinha nem como voltar por avião, nem como por estrada, não tinha como voltar. Uhum. Simplesmente o povo se fechou, parou o turismo, parou o comércio, parou tudo. Porque uma separação completa, era um país diferente praticamente o sul, virou, né, por conta disso. Esse protesto, a esse nível, afeta muito, mas muito mesmo o país. Foram 3 dias desse jeito, eu sem saber quando que vou viajar, né, quando que volto. Uhum. Tive que trocar a passagem para dias depois, para pensar que talvez volto nesse dia, né? Talvez, se tiver sorte, né? E não somente o povo, sino os turistas, né? A gente mencionou que o Peru é um país turístico também. Imagina um turista lá levar essa visão do que está acontecendo naquela hora, na hora de voltar para casa, né?
uma das últimas coisas, Machu Picchu, o que está acontecendo, né? Por uma péssima gestão de troca e concessão, né? Daquela estrada que leva a Machu Picchu, desde o povoado que tem o mesmo nome, só por não ter essa gestão correta, está tendo protesto e quem que está sofrendo? Tanto os visitantes nacionais como internacionais. E corre risco de até perder o título de Maravilha do Mundo, né? A Machu Picchu em si é um tema muito curioso, assim, Uhum, muito instigante. Eu acho que muito do público, inclusive, que vai lá é para entender que existem vários relatos. O pessoal fala que tem uma energia diferente no lugar, tem a questão histórica. uhum. Você como nativo, assim, o que você poderia falar de Machu Picchu, assim, de algo que talvez não chegue tanto Eu, pra gente? eu não tive a sorte de ir para Machu Picchu, tá? Eu sei que é um lugar fortemente vinculado à área espiritual, sensação de energia, tá? Eu cheguei lá em Cusco, eu já fui para essa cidade. Você parece que Uhum. está em outro século. Assim, de começo, você vai para Cusco, você está em outro século. Você está no século XVI, XV. A cidade parece que parou no tempo com relação a visualmente, porque você consegue andar por ruas que andaram a parte da colônia, a parte dos indígenas, do Império Incaico. Uhum. E a sua cidade de Cusco, você sente outra energia completamente diferente. Um pouco mais para cima de Cusco, bem perto mesmo, tem uma fortaleza de Sacsayhuamán. Pedras gigantescas, Uhum. mesma situação de construção, é uma fortaleza enorme, com pedras de 6 metros de altura, 7 metros. Esse lugar eu fui. Uhum. Tá? Só de fato estar aí, você se sente intimidado. Intimidado. Intimidado pelo tamanho da construção, pela história que ela tem, né? Mesmo Uhum. assim, sem você saber o que é isso, você chega de cara em uma energia diferente. Você se sente intimidado, mas ao mesmo tempo uma sensação de conexão com aquela terra, com aquele lugar. Lendas urbanas, porque assim, o local, eu sou muito curioso, então eu já dei várias investigadas assim sobre a questão cultural dos incas, dos maias, e eu sei que tem muitas lendas também, né? Assim, partes históricas, coisas que já aconteceram no passado. Tem alguma lenda assim que tu lembra que tu ouvia ou já ouviu? Eu sei que é uma pergunta muito específica. É bem específica, mas a gente tá cheio de lendas. Mas só um momento que vou. É muito curioso assim, É, e o pessoal faz filmes em cima disso também, né? Serve como base para muita coisa. exatamente. Uma lenda bem por cima com relação ao Machu Picchu, Aham. inclusive não sei se você já viu também, o pessoal normalmente coloca esqueci o nome exato, acho que o Huayna Picchu, que é a montanha mesmo que onde se encontra Machu Picchu, é o Huayna Picchu, se eu não estou errado, Sei, que é sei. Montanha Velha. Aham. Normalmente eles invertem, né, a posição dela e o rosto de um indígena. Que normalmente eles Hum, montam a modo que foi um indígena, uma história assim antiga de que foi deitar, ficou lá com o tempo até se formar a montanha, né? Essa é uma pequena coisa com relação ao Machu Picchu. Mas, aham. de fato, uma lenda que eu conheço mais a fundo, que é em relação à minha cidade, né? Uhum. Eu sou da cidade de Arequipa. É uma cidade que não é incaica, não formou parte do Império Incaico. Mesmo que teve pequenas raízes, histórias de que o imperador, né, o Inca, passou por aí e fundou, por dizer assim, a cidade Arequipai, que significa aqui vamos ficar, né, naquela língua. Só que depois virou cidade espanhola e ficou mais para essa parte, né? Porém, Arequipa está rodeada de vulcões, tá? Está Uhum. cheia de vulcões. Está bem na zona de um círculo de vulcões.
Só que desde a cidade dá para ver três vulcões em específico. O Mist, que é o principal e mais característico, que é um triângulo perfeito. Vamos dizer, parece o Monte Fuji do Japão, em versão um pouquinho menor. Uhum. Bem no meio, dá para ver do centro da cidade onde você estiver. Tá? E a um lado esquerdo e lado direito estão os outros dois, Chachani e Pichu Picchu. Uma das lendas é que esse aí era o Misti era um antigo cacique, era um governador da região lá na antiguidade, né? Se não estou errado, foi um deles, não lembro se era Pichu Picchu, o outro, que era a filha dele, Uhum. tá? E o segundo, né, o restante, era o comprometido que queria desposar aquela filha, né? E o que acontece? Mandaram ela, ofereceram ela de oferenda, né, de tributo praticamente, lá na montanha, naquele Apu, né, que são os Apus lá, Uhum. são os deuses, vamos dizer assim, né, as entidades, que são as montanhas, pode ser um rio, pode ser uma montanha, nesse caso era um nevado, né, que é aquele vulcão Chachani, né, que o nome estava esquecendo, a filha ficou lá, né, e ele, para separar o cara, o indígena, da filha, se colocou no meio. E exatamente, o Misty fica no meio dos dois. Ah. Outro detalhe, o Pichu Pichu falaram que mandaram ele, perseguiram ele pela cidade, pelos terrenos, até ele se perder lá na montanha, em outro apo. E ele simplesmente deitou e esperou a que acordar para conseguir ir atrás da amada, né? Uhum. E de fato, o Pichu Pichu, que seria esse cara, o indígena, né? É uma posição, se você olha ele no relevo, é a posição de um indígena deitado, é, abraçando os joelhos, né? Em essa posição. E outro detalhe também, a filha, né? Que era supostamente congelada. E de fato, aquele vulcão, Chachani, sempre teve neve. Nunca se descongelou. Esse é um dos vulcões que nunca perdeu a neve. Mesmo na época de calor lá, né? Que também não é tão Uhum. calor, mas essa é uma das histórias lá, uma das lendas, né? A lenda do Misty, né? Por dizer assim. Muito, muito legal, né, essa questão histórica. E, assim, acho que é muito massa quando a gente faz esse tipo de conversa, porque, querendo ou não, é uma forma de também preservar, né? A Porque a gente gente vai passando a parte, mantém a história viva, né? Assim, menta a história viva. a parte histórica. Uma curiosidade, assim, meio que nada a ver com o assunto, mas tem, quando você veio para o Brasil, a questão um pouquinho da barreira linguística, né? Como que foi essa transição? Tem Eu o sotaque, né? tenho. É, eu lá, como mencionei, eu estudei num centro cultural brasileiro, Ah, né? Eu lembro da minha professora, tinha uma professora de Porto Alegre, a primeira, tinha uma professora de Portugal também. Esses foram meus primeiros sotaques, por dizer assim, né? O meu primeiro contato com o idioma mesmo, de fato. E minha professora Edna, né, muito querida, ela foi minha professora por mais meses, né? Foram 3 meses com ela, sinto errado, que são 3 graus de aprendizagem lá, que é da Bahia, de Salvador. Imagina, eu aprendi o sotaque dela, eu peguei a velocidade de fala dela, na verdade. Eu amava esse sotaque dela, ah, era muito acelerado. rápido. Minha professora querida. Aí, de fato, eu comecei a pegar mais a velocidade lá. Imagina pegar o sotaque espanhol, falando português, na velocidade da Bahia. No começo, quando eu cheguei aqui, de fato, ninguém me entendia. Era bem difícil, porque eu ainda estava naquela transição de sotaques, Uhum. né? Às vezes, aparece um pouco do meu sotaque que eu utilizava quando estava começando a aprender, né? Sotaque do Sul ou sotaque de Portugal. Tem Bem alguns diferente. momentos que eu fico, não sei o que dá na cabeça, mas termino usando essas expressões e esse sotaque em específico. Porém, na minha maior parte do dia a dia, na verdade, né, vai mais para aquele sotaque que aprendi com minha professora, né,
pela velocidade rápida e pelo convívio mesmo aqui na cidade, no interior de São Paulo. O R puxado, né? O R aquele marcado aqui que tem. É Eu não o- tinha esse R. Então, mas Às vezes aparece no meio de uma conversa, pode a, aparecer. Né? às vezes há um ponto que você acha difícil no português para pronúncia. Tem umas palavras que, vamos dizer, que mata qualquer hispano-falante. Ah, Tá? Avô e avó. a Essas voz duas é... palavras matam qualquer hispano-falante. Sério? É a maior dificuldade que a gente tem de falar. Tá? Ou fechado ou aberto, nossa maior dificuldade. A gente não consegue, de fato, distinguir qual que é. E ao falar também é uma... A gente tem que pensar muito para conseguir falar ela. Hum, Se eu falasse rápido, eu talvez misturasse a palavra e termino trocando o gênero da pessoa, né? Mas essa é a palavra mais complexa que a gente sofre. E o famoso também o ativo, né? A gente não tem isso, a gente tem uma consonante, né? O N. Mas numa vogal, a gente não tem isso. Aí fica bastante complexo para a gente ter como que vibra essa parte. A gente não tem esse tipo de pronúncia. E a questão do inho? Qual? Tranquilo? Inho. Inho. É porque o brasileiro tem e é O, uma característica muito do português o, do Brasil, que é tudo, falar as coisas no diminutivo, né? tem uma brincadeira lá no Peru, e acredito que a maioria dos países que falam espanhol, que a gente brinca de que está falando português, se coloca um inho em tudo. Hum, Pode falar qualquer palavra em espanhol, colocando um inho no final, português. É uma brincadeira que tem. Do mesmo jeito que aqui também colocam um ito, acho que no final, e supostamente é espanhol, do mesmo jeito. acho que o pessoal geralmente quando acha que tá falando muito é, o tetu, terminar, terminar as palavras com T, tô, tu, sabe? Acha que tá É, falando espanhol. Assim, né? ó, É, o corte. essa, Essa questão do inho é difícil para pronúncia no começo? para pronúncia, não tanto, porque a gente tem um mesmo som, que seria N. Aquela Hum, N com um tio em cima, né? É a mesma pronúncia. A gente tem mais problemas com as vogais, na verdade, e com a parte que vocês utilizam, aquele som nasal, AN. As palavras que terminam em AN ou tem no meio essas duas letras. ah, tá. Para nós fazer esse som nasal no meio da palavra ou no final, às vezes a gente esquece. Né? Uhum. Uma pessoa que já fala português há tempo pode ser rápido, né? Mas eu, por exemplo, se eu não penso às vezes, mesmo com o passar dos anos, tem vezes que eu pronuncio an mesmo, an normal, né? Sem a parte nasal. Uhum. Essa é a grande diferença. Né? Legal. Esses dias eu vi um vídeo não sei se você já viu, de uma moça aprendendo português, não sei se ela é da Inglaterra, mas assim, ela chorando de, de, de escorrer as Eu lágrimas, acho que assim, vi, por conta da da pronúncia. É pronúncia. muito, às vezes é muito difícil mesmo. Eu quero te agradecer pela participação no Expresso. Obrigado. Espero que o café estava bom. Estava bom. E a gente, acho que daria muita conversa, muito assunto para a gente Uhum. falar. E a gente, mais para frente, a gente pode marcar outro também para conversar. Foi uma honra te receber aqui. Obrigado mesmo